Sim, tal concepção de gestão, o gerencialismo, está cada vez mais presente no cenário de governança pública brasileira, em particular acompanhando o processo de terceirizações, privatizações e demais movimentos que vão delegando funções antes governamentais para entes de direito privado. Reparem bem como a tendência de se valorizar ou apregoar o modo de governar calcados em metas, racionalização do uso dos recursos, responsabilização, profissionalização da gestão, tem se apresentado com muita força no próprio governo da Dilma e tem uma repercussão altamente positiva na mídia e na sociedade. A ponto das mulheres empresárias fazerem um documento babante de elogios e paixão para Dilma. Agora sim, vamos consertar o governo, né, com essa. Então, a reflexão teórica conceitual sobre o que é micro e como alcançá-lo, via estratégia de capilarização, é um tema mais do que atual. O micro é o alvo, capilarizar o movimento de alcançá-lo. O debate ético-político central hoje é como. Então, há disputas, há compreensões diferentes. Poderíamos dizer que, em contraposição ao gerencialismo, correntes do movimento sanitário, não sei se hegemônicas, mas têm tentado opor um projeto de base emancipatória. O conceito de um projeto de base emancipatória é retirado em boa medida das formulações de Habermas, filósofo alemão contemporâneo, embora seja devedor de uma longa trajetória histórica e política que remete aos movimentos sociais libertários que construíram as sociedades modernas ocidentais. Por emancipação, Habermas quer dizer um processo pelo qual uma sociedade conquista autonomia, tornando-se livre com as coerções externas e internas e autônoma no controle e no governo de si mesma. Podemos resumir dizendo que a emancipação é o processo de conquista e manutenção de autonomia. Muito simplificadamente, podemos dizer que a luta pela construção do SUS, com suas generosas diretrizes de universalidade, equidade, cidadania e defesa da vida, a grande bandeira do movimento sanitário, o SUS, sempre caminhou junto na formulação de propostas de gestão de base claramente emancipatória, como foi de modo marcante na produção do grupo que se reuniu na Unicamp a partir da década de 1980, no LAPA, e no qual me formei e me forjei como militante do SUS. E quais os elementos desse projeto emancipatório? A defesa da gestão colegiada em todos os níveis do sistema de saúde, a valorização do controle social, a defesa da construção de relações mais horizontais e solidárias entre os trabalhadores, abrindo espaço para um radical questionamento das relações de dominação e violência presentes no cotidiano das organizações. O projeto emancipatório, por sua natureza, valoriza práticas pedagógicas de base construcionista, nas quais a vida real, o cotidiano, o protagonismo e a experiência dos trabalhadores são valorizados. Não é à toa que o Paulo Freire sempre foi uma referência na sua construção. O Paulo Freire marca o pensamento brasileiro essa construção. O projeto emancipatório queria produzir o SUS e, ao mesmo tempo, um novo trabalhador de saúde, a nova equipe de saúde, construir o SUS e seus sujeitos emancipados, desalienados, autônomos, produtivos e militantes em defesa da vida em todas as suas dimensões. A luta antimanicomial brasileira é um bom exemplo do forte caráter emancipatório presente na tradição do movimento sanitário. Aqui valeria a pena abrir uma janela e ver como a reforma psiquiátrica brasileira produz o trabalhador para a reforma. Né? E ele tem que ser um trabalhador de outro tipo. Não pode ser funcionalizado, não dá certo. Né? E esse é um grande desafio, e está em construção. Né? A proposta ético-política da educação permanente, como estratégia da formação dos trabalhadores de gestão da saúde, no seu projeto inicial, tem fortes marcas de um projeto emancipatório. A questão é, o projeto emancipatório ainda faz sentido no atual contexto de governança pública que vem se encontra no Brasil? Por que tem sido tão difícil defender esse projeto?
O projeto em si se assenta em bases ético-políticas que vale a pena defender e batalhar? Ou estamos equivocados? Há atores sociais que possam abraçá-lo? Ele encontra eco na sociedade brasileira nesse momento? Esse me parece o ponto crucial no debate sobre a capilarização da IP. O grande debate teórico, ético, político de fundo. Reiterando, o modo de se pensar o micro é bastante diferente em termos teórico-conceituais e práticos, conforme se filia a uma outra perspectiva. O estrutural funcionalismo, o gerencialismo ou o projeto emancipatório. Em particular, a visão do que seja o trabalhador de saúde. Se no estrutural funcionalismo, ou gerencialismo, como estou chamando, o trabalhador é alguém que quase se confunde com o cumprimento adequado de certas funções, papéis de cargo, o projeto emancipatório projeta um trabalhador consciente, comprometido com a construção do SUS, com a produção do cuidado, com a dialogia, com a escuta. Um trabalhador a ser conquistado, produzido em processos pedagógicos gerenciais, de base comunicativa, dialógica, produtora de consensos e convencimentos. Há diferenças. A IP é uma proposta político-pedagógica que parte radicalmente da concepção que o território micropolítico não é um território vazio, esperando ser inoculado por propostas, diretrizes, orientações, projetos e programas dos dirigentes, seja no setor público ou privado, mas um território densamente povoado. O micro é povoado por atores protagonistas, constituído fortemente pelos altos governos dos trabalhadores, funcionando para o bem ou para o mal, como uma máquina produtiva independente do governante de plantão. Como vimos antes, para os dirigentes, gestores, o micro é sempre o espaço a ser conquistado. Voltando então ao nosso tema de encontro, a capilarização da IP, teria então que considerar a materialidade desse espaço, que é micro, molecular, produtivo, em permanente mudança, instituinte, mas ao mesmo tempo atravessado pelo molar, pelas grandes instituições, por grandes vetores que lhe dão certos modos homogêneos de funcionamento, de reprodução, de conservadorismo. Para dar um exemplo, basta ver os embates com o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, né? Com todas as mudanças que significam novas práticas dos atores mais cuidadores. É quase como prevalecesse, ele quer modelar esse espaço, ele vai lá, ele tem regras e tem peso, então ele está presente. A enfermagem, né, para ela é importante, até como sua constituição como corpo profissional. Capilarizar a EP seria então conseguir abrir caminho por dentro desse campo, interrogando por dentro em seu funcionamento e sua lógica, o que não tem sido fácil. Então, os problemas que eu entendo para se capilarizar a EP na perspectiva emancipatória. Eles têm 4 problemas. Primeiro, nossas cabeças são formatadas na perspectiva estrutural funcionalista. O estrutural funcionalismo é um agenciamento, um modo de olhar o mundo, de pensar e de agir. Um modo de pensar o outro ainda muito instrumental. Modelar o comportamento do outro para agir de acordo com o que pensamos ser o mais correto, seja para aumentar a eficiência da empresa privada, seja para implementar as diretrizes do SUS. 2. A EP como estratégia ético-política de gestão adotada por determinado governo é, por natureza, governamental, parece uma tautologia. Isso é, tem que produzir uma institucionalização que virá, inevitavelmente, contaminada por relações de hierarquia e poder. Coloquei assim, vide o caso dos apoiadores. Né? A EP é uma tecnologia política por natureza. E tem essa institucionalidade que nós conhecemos bem. C. Por ser governamental, será uma estratégia sempre abalada pelas mudanças de governo, sem garantia de continuidade de processos que são necessariamente de longo tempo de duração. E por último, mas não menos importante, os agentes da EP são formadores e formados ao mesmo tempo. Ninguém nunca está pronto de vez. A EP exige um processo permanente de formação que não tem um lado de fora, digamos assim, pois estamos todos dentro do processo. Na formação tradicional, o professor está fora.
E o aluno está dentro da formação e a gente o vê desse lugar. O complicado é que nós estamos dentro e temos que suportar isso, né? E tal fato implicaria num desvestir permanente de papéis bem definidos, de relações de hierarquia, de certeza, o que não é muito fácil, convenhamos. Né? Principalmente quando nós ocupamos lugares institucionais, somos cobrados em dar resposta e tudo mais. O fato é que nunca parecemos saber muito bem o que se passa de fato no micro, no espaço da micropolítica, espaço de autogoverno dos trabalhadores. Ele sempre nos parece obscuro, de modo que quase sempre fazemos suposições que as coisas não andam tão bem quanto deveriam andar. Suspeita que se alimenta com queixas de usuários, com alguns indicadores, com excesso de encaminhamento, diagnóstico tardio, etc. e tudo mais. Tenho tentado abrir uma linha de investigação, encontrando muito ressonância com o que o Emerson Berry também tem apontado, que é sair desse lugar do pensamento crítico brasileiro. Tudo nós criticamos, tudo é médico-centrado, tudo é hospitalocêntrico, tudo é produtor de procedimento, e perceber que há modos de funcionamento, produtores de novidade, que nós deveríamos ter que aprender com isso. Eu coordeno uma residência multiprofissional hospitalar, 7 profissões no hospital em São Paulo. É a maior dureza, a maior fragmentação. Uma das coisas mais interessantes com os residentes é fazer um mapeamento de experiências de interdisciplinaridade, de autonomia. Pode ser um pequeno grupo no CTI neonatal, uma equipe lá no pronto-socorro, na área de observação. Você falou, opa, isso tem que ser um modelo para nós. Nós já, de certa maneira, né, nós já produzimos. Né? Mas isso, né, o reconhecimento e exploração do micro, pela IP, nós teríamos que descobrir junto com os trabalhadores esse território obscuro. Não ficar desconfiado olhando de fora, montando indicador, para saber se ele está funcionando bem. Essa é a lógica gerencialista do contrato de gestão. Ela ignora essa complexidade. Isso, o tanto que ele está bom ou ruim, nós temos que descobrir junto com os trabalhadores e com os usuários, incorporando suas perspectivas, suas vivências, suas carências, suas dificuldades. Capilarizar é isso, essa descoberta, essa construção permanente. Capilarizar a IP seria esse processo sem fim de processos, de produção de conversas, encontros, experimentações. E resistindo à tentação, que a gente já não vai conseguir avaliar esse espaço. Né? Eu escrevi um texto que está publicado agora na Interface sobre avaliação, muito pensando aqui na experiência de Campinas. Né? Eu falo, essas grades avaliativas, na verdade, elas são como grandes redes que a gente bate na água, pega peixe grande. Mas o micropolítico é o que fervilha na água. Né? Ele não vem na rede. E ele vai fervilhar sempre, e não tem rede que o capte. Nós vamos ficando delirando, as nossas redes vão ser cada vez mais finas, microscópicas, genomáticas, termopáticas, não sei lá o quê, mas ele vai escapar. Né? E então, já finalizando, né, o grande impasse do movimento emancipatório brasileiro, na sua vertente sanitária, digamos assim, é exatamente saber o quanto poderemos continuar batalhando nessa perspectiva, num mundo dominado pelo individualismo, pela disputa, pela racionalização crescente da sociedade, pela busca imediata de resultados. Eu, pessoalmente, sou movido por grandes dúvidas nesse momento, mas continuo apostando que a EB, como proposta político-pedagógica, continua válida. E mais do que isso, como a melhor, se não a única real alternativa de promover mudanças, movimentos, transformações no campo micropolítico do cuidado. Até porque, por uma questão que vários autores têm produzido com um brilhantismo, né, a própria característica do nosso objeto, que é o cuidado, né, que ele é, por natureza, protagônico, autônomo. Então, ele vai escapar sempre. Então, essa desconfiança de que as coisas não estão acontecendo bem lá, nós nunca vamos resolver. Nós temos que ser processos, né, onde, permanentemente, esse cuidado é colocado em análise. Durante todo o tempo em que participei da coordenação da EP aqui de Campinas, convivemos com a dúvida se não estaria faltando mais direcionalidade da EP, mais definição de metas, elaboração de contratos de gestão com indicadores bem definidos, com força para avaliar, controlar, induzir o bom funcionamento da rede. A outra opção seria, que afinal mantivemos, era deixar a EP rolar mais solta, né?
suportar o descentramento, o não controle, abdicar da pretensão de saber tudo o que se passava no espaço micro. Agora temos a impressão de que a IP não se capilariza. O que fazer então? Isso é um grande dilema que esteve presente em todos esses anos, né? Então, há uma novidade nesse momento, para ir finalizando, né, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, elaborado pelo Ministério da Saúde, para ser adotado pelos gestores municipais. O programa é construído com uma lógica contratualista, do tipo contrato de gestão, assentado em 45 indicadores a serem cumpridos. Eu, pessoalmente, acho que ele é bastante equivocado com concepção geral e, de novo, tal promessa de, enfim, se conquistar e transformar o meio não vai se cumprir. Se viu nada, ele tem 4 etapas, as 2 primeiras, quais as unidades que faz o contrato e ganha dinheiro para isso. Eu quero ver as etapas 3 e 4, que é avaliar o impacto efetivo e as transformações. Então, terminando, né, uma boa tarefa para ele nessa etapa, com a acúmulo e a maturidade que esse coletivo dele, poderia ser se debruçar sobre cada indicador. Eu acho que vai ser impossível resistir à tentação de assinar os contratos com R$ 1.700 por unidade para cada unidade. Isso me escandaliza, mas essa é a verdade, né? Então, assim, esse é o projeto. Então, Campinas, com a sua tradição, tomar esse desafio, se debruçar sobre cada indicador e analisar com as equipes as implicações micropolíticas para a conquista do parâmetro definido para cada indicador. Aliás, não consegue definir parâmetro também. É todo furado o documento, do começo ao fim. Até isso é um complicador. Cada um deles, de qualquer maneira, cada indicador abre um leque imenso de questões. E que, se bem conduzida tal discussão, seria capaz de colocar em análise o complexo campo afetivo, político e institucional sobre o qual se lançam as bases do cuidado. E os desafios e as possibilidades de se avançar no processo da IP. Quem sabe o desafio seja lançar mão antropofagicamente desse instrumento produzido em outro campo, surpreendentemente assinado por membros do movimento sanitário, né? Já escrevi para ele com críticos e já mandei o meu documento desse texto, né? Mas quem sabe lançar mão desse documento a partir, produzido com outra concepção, degluti-lo, digeri-lo, buscando produzir novidades, novas relações e, principalmente, colocando em prova a potência da IP no sentido de conseguir uma efetiva capilarização na vida organizacional. É isso.